que hoje a gente tem uma reunião que é, a meu ver, né, eu sou suspeita, mas a meu ver é muito importante. E a gente está aqui, né, com a professora Angélica, que foi a criadora, né, nacional desse teste de progresso, né, Angélica? Carol, você está com o seu microfone aberto, você fecha para mim, por favor? Carol, isso, obrigada. Então, a professora Angélica foi a criadora, eu lembro quando ela me convidou pela primeira vez para participar do teste de progresso, da realização das questões, né, Angélica, e o quanto isso evoluiu de uma forma muito importante para todas as escolas médicas e a Unicamp, mais uma vez, né, no protagonismo de todo esse movimento que é muito importante para o ensino médico no país. Então, professora Angélica, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente falando disso. Você vê que a gente insiste, né? Você está sempre, todo ano você vem aqui. E com as professoras Joana e Patrícia, né, que tem também uma ação super importante no ensino da graduação da medicina geral e também mais específico da toco-gineco. Gente, eu vou deixar a reunião para vocês, para professora Joana, Patrícia fazerem as apresentações formais dos títulos, que eu acho que até são dispensáveis, né? Porque todo mundo conhece a professora Angélica, a professora Joana, a professora Patrícia. A gente está aqui realmente trazendo essa discussão para o departamento, para a gente ter nosso olhar e continuar melhorando em tudo que a gente puder, tá certo? A nossa intenção aqui é essa, olhar o que acontece, onde a gente está e para onde a gente tem que caminhar e para onde a gente tem que melhorar o ensino de graduação no nosso departamento e na faculdade como um todo. Então, muito obrigada. O espaço é de vocês, por favor. Posso começar? Bom, primeiro eu quero agradecer aí estar junto aqui de novo, né? Mas é de novo, viu, Fernanda? Por isso que eu vou dar uma atualizada aí no processo, né? Para todo mundo, para os alunos que também estão presentes, dar uma propaganda aí para ver se a gente, o pessoal entende, participa dos dados, tudo, né? Depois a Joana os dados que ela vai apresentar, eu não vou pôr nada, porque ela tem bastante coisa para falar. Então, eu deixo só para lembrar. No caso aqui da Unicamp, a gente participa, vocês sabem, junto com mais 9 escolas. É importante sempre frisar isso, são as escolas que estão aqui no estado de São Paulo, né, as públicas, mais a FURB, que é de Santa Catarina, o UEL de Londrina. Então, é um grupo forte, bem bom para nós, porque nós temos uma comparação boa com eles, né, são escolas muito parecidas, então a gente faz uma comparação boa. Bom, as vantagens do teste de progresso, eu vou frisar novamente, é uma avaliação externa à disciplina, né, são questões que são elaboradas pelas 10 escolas, né, então os nossos alunos são submetidos a uma prova que não é nossa. Ela é padronizada, tem a elaboração de questões, tem uma matriz de conteúdo que está sendo revista agora, então essa é uma atualização, a gente reviu algumas coisas e atualizando, né, para garantir a validade e confiabilidade da prova. Os docentes fazendo as questões, eles estão aí permitindo que aprimore para as provas dos alunos que a gente sempre está fazendo. Bom, e quando é bem elaborada, a gente pode até atingir um nível de taxonomia mais alta, focando o raciocínio clínico, e com isso, né, a gente faz casos mais complexos ou menos, mas sempre tentando fazer com caso clínico. E é uma fonte imensa de dados para o estudante, né, para ele estudar tudo. As desvantagens do teste de progresso é que ele tem uma menor confiabilidade com exames realizados com pouca frequência. Então, uma vez por ano, a confiabilidade não é tão grande. Por isso, nós estamos aumentando esse ano. A gente conseguiu, né, depois de anos aí, fazer 2 vezes por ano, e uma das coisas que facilitou isso foi o online, porque a prova online ficou um custo bem mais baixo, né, metade do que era impresso, então a gente consegue fazer hoje 2 provas por ano com o mesmo custo.
E agora, não dá para a gente, com o teste de progresso, avaliar disciplinas individuais, tá? Então, essa é uma limitação. Aqui, outra vantagem, a gente está participando também com outras escolas do Estado de São Paulo, em mais 3 núcleos que são formados aqui dentro do Estado de São Paulo. A maioria são escolas privadas, mas são escolas boas também, que a gente pode estar comparando e vendo como é que a gente está. Essa curva azul é a nossa, né? Realmente a gente sempre está... Doutora Angélica, Oi? a senhora não está apresentando. Não estou? Não. A senhora coloca o modo apresentação, a gente está no primeiro slide. Ah, está no primeiro? Por que será? Agora passou, mas não está no modo apresentação. A senhora consegue? É isso, tá como... Então, mas eu pus nesse... Tá aparecendo ou não? Não, mas pode ir, agora passou. Passou? Passou. Tá, então aqui a gente tem as escolas também privadas que às vezes fazem prova com a gente, né? E tem um nível de comparação. Agora aqui, a gente também é uma outra análise que a gente avançou. A senhora não está passando. Não está de novo. E se eu minimizar, passa, sim? Isso, agora passa. Então eu não vou pôr no modo apresentação, tá? Tá. Então, aqui é uma análise muito interessante que a gente começou a fazer o ano passado e a Joana vai apresentar isso, que dá uma margem muito grande para a gente poder analisar a nossa disciplina, o que a gente está passando para o aluno, as questões como estão sendo avaliadas. Aqui, como que é devolutiva para os alunos? Eles têm, né, essa devolutiva que eles têm que estar utilizando, porque ela é muito boa. Ele entra no site, ele vê a nota dele, o gabarito comentado ele recebe logo, e ele compara, né, o desempenho dele com os alunos do seu respectivo ano e também no geral das escolas. Então, o aluno fica mais ou menos sabendo como ele está, né? A vantagem de participar é o feedback para o aluno, principalmente, e para a escola, né? Para os alunos, é uma informação como ele está indo o seu conhecimento aí no decorrer dos anos, para os professores e para a faculdade, é a ferramenta de diagnóstico sobre o ensino, e, além disso, né, algumas escolas fazem pontuação no exame de residência. Não é o que tem que a gente dizer que seria muita vantagem, mas para o aluno isso funciona. E a pandemia, como é que ela aconteceu, né? Ela teve que fazer com que a gente parasse de fazer a prova impressa e fazer online, deu certo. A prova, assim, tem muitos professores às vezes acham que eles colam, né? Olham uma prova do outro, né? Fazem juntos a prova no online. As análises nesses 3 anos que a gente já fez não mostra isso. Mostra que o desempenho é o mesmo, assim, anteriormente, e muito pelo contrário, né? A gente tem caído na nossa média e a gente vê que se um aluno não sabe, ele está fazendo junto com o outro também não está sabendo, porque não mudou muito o resultado. Então, é uma prova que dá para a gente utilizar com bastante segurança. E o custo que eu já falei, né? Aqui em 2022, as provas também vão ser, 2023 também vai ser online agora, dia 10 de maio, né? E dia 28 de setembro. Aqui é só um resultado da pandemia, né? Para a nossa escola, a gente fez com nossos alunos e os alunos da Unesp. Então, a gente viu que teve um prejuízo grande cognitivo dos alunos. Então, a hora que você vê que aqui é 2019, né? Olha a nossa curva em 2019 e olha a nossa curva em 2020. Então, o 5º ano praticamente não adquiriu nenhum conhecimento cognitivo de um ano para o outro. Aí depois a gente fez com 2021 também, piorou, tá? Tá meio clarinho aqui, mas essa curva é a de 2021, que teve uma queda maior do conhecimento cognitivo. O que não era esperado, né? Porque muita gente fica falando que o ensino online é bom, que é muito bom, veio para ficar. Eu espero que não fique, não, porque não foi bom para os nossos alunos da medicina, que ele está acostumado, acho que com outro tipo de aula, e não foram bem
em aumentar o conhecimento cognitivo nesses 3 anos aí de pandemia. Foi um prejuízo muito grande. Aqui é mais por ano, né, para a gente ver os anos do teste de progresso até o 6º, e é isso que eu queria dizer, tá? Então, esses dias que são 10 de maio e 28 de setembro, os alunos estão dispensados, né? E assim, eu gostaria que todos os professores estimulassem os alunos a fazerem seriamente, porque é isso que importa para a gente, né? Ver o desempenho real deles. Então, muito obrigada pela oportunidade, Joana. Era mais isso, agora o resto. Eu vou ficar para ver a apresentação da Joana. Obrigada, professora Angélica. É sempre um prazer, né, a gente ter a senhora Mas... e tudo, e a gente, como diz a professora Fernanda, né, a gente faz todos os testes, estou acompanhando a senhora há vários anos, e a gente vê a progressão mesmo dos alunos, e a gente assusta quando a gente vê essa queda mesmo na pandemia, né? Agora eu queria passar a palavra à professora Joana. Patrícia, eu vou ter que falar com você, vou precisar de você para essa prova, tá? Tá. Depois eu mando uma mensagem. Vocês estão vendo a apresentação, pessoal? Sim. Sim, mas não está no formato apresentação, Joana. E também. Agora? Não ainda. Eu acho que eu estou com a mesma coisa da professora Angélica. Tenta passar o slide, vamos ver se Deixa eu subir de novo a apresentação para ver se vai. eu vou ter os gráficos, né? Ah, meu Deus. Espera aí que está entrando... Desculpa, gente, está entrando só a da professora Angélica. Fechou a minha apresentação aqui, me desculpem. Não, tranquila, sem estresse. Vamos abrir de novo. Então, essa vida online, né, Angélica? Essa vida online. Essa mas vida assim, online não é fácil. Acabei de receber as imagens da passagem do anfiteatro, que está quase pronta. Logo, nossas reuniões vão voltar a ser presenciais. A gente está online ainda, Angélica, porque está em reforma aqui, tá? Mas daqui a pouco. Vocês estão vendo a apresentação? Agora sim. Entrou online? Entrou o modo apresentação? Só passa o primeiro slide para a gente ver se está apresentando. Isso, perfeito. Tá. Bom, eu queria deixar claro que essa apresentação aqui, a inicial, é da professora Angélica, e a intenção foi, a gente discutiu com a professora Fernanda, com a professora Patrícia, era trazer um pouquinho dessa análise dos resultados, porque, teoricamente, a gente recebe, mas, e aí falando como uma docente do departamento, muitas vezes a gente não recebe o que caiu. Quantos % dos nossos alunos acertou isso, acertou aquilo? E a gente vive uma vida corrida, a gente muitas vezes não vai olhar a prova e, às vezes, a gente também não tem essa análise dos nossos alunos. Então, a professora Fernanda, né, nos convidou para fazer assim, um pouco dessa análise, para que a gente possa olhar o resultado dos alunos na nossa área. Então, essa apresentação inicial aqui é da professora Angélica, viu? Professora Angélica, fique super à vontade aí de me interromper qualquer hora. Esse primeiro quadro é um quadro mostrando o desempenho no teste de progresso. No primeiro quadro em cima, o nosso desempenho dos nossos alunos, e no quadro de baixo, o desempenho geral, como a professora Angélica já falou, do consórcio paulista que faz essa prova. E aí, 90% dessa apresentação, gente, é para mostrar como a área de toco-gineco tem conseguido formar bem os alunos, não que a gente não possa melhorar, a gente pode, mas a gente vê aqui que tanto a área de pediatria, nesse teste de 2022, de pediatria, de cirurgia e da saúde coletiva, os nossos alunos estiveram na média e, infelizmente, até abaixo da média, né? O quadro que está aqui, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, mas, por exemplo, na área de cirurgia,
o desempenho dos nossos alunos foi 66,3, enquanto a média geral foi 67. E a gente pode ver que não é o caso da ginecologia e obstetrícia. A média geral foi 69,15 e os nossos alunos tiveram uma média de 71,55. Infelizmente, os nossos alunos já tiveram mais acima da média. Eles estão bem próximos da média, como vocês podem ver. Mas ainda assim, a gente tem um desempenho na nossa área muito bom dos nossos alunos. E aí, aqui, mostrando também por área a maior média, a menor média e aonde que a gente está. Novamente, a gente vê que a área de ginecologia apresenta um desempenho muito bom e a gente está mais próximo da média, né, superior, que for geral, do que outras áreas. Mas torno a dizer que essa nossa diferença, assim, a gente já teve com uma diferença maior, a gente já teve um desempenho melhor, embora nosso desempenho esteja muito, ainda muito bom, quer dizer, e que assim continue, né? E aí, esse aqui é o gráfico que a professora Angélica já mostrou, mas eu acho que ele está talvez um pouquinho maior, vou falar bem pouco, que é o teste de progresso deste ano comparado com a média geral. A gente vê que os nossos alunos, isso já não é de agora, que eles começam a se diferenciar na curva a partir do 4º ano, mas a gente já teve, em 19, por exemplo, um desempenho do primeiro ano melhor do que esse, de 2022, a gente já teve uma média maior, e, infelizmente, essa diferença nossa, que é essa curvazinha azul, já foi bem maior em relação à média. A gente, em 2022, significativamente mesmo, o nosso 4º ano teve acima da média, mas, infelizmente, o nosso internato se aproximou muito da média geral do nosso consórcio, o que não era o que era visto pré-pandemia, né, de 2019 para trás. E aqui, olha, durante a pandemia, a gente teve a mesma média. Mas isso, acho que não foi um fenômeno nosso. Aí, professora Angélica, fique à vontade de me interromper se eu estiver falando alguma bobagem, mas a gente viu que o período de pandemia, ele achatou muito as diferenças, e que sim, foi um problema de educação em nível mundial, um problema de educação em saúde, em especial na medicina mundial. A gente tem inúmeras publicações mostrando no mundo inteiro a dificuldade que foi manter a formação de médicos durante um período de pandemia em que você tinha um campo de prática completamente inundado, né, por uma emergência mundial. Então, e além disso, a força de trabalho e de ensino muito deslocada para o atendimento assistencial à pandemia. E isso foi no mundo inteiro. Então, essa curva assim, mais achatada de todas as escolas é esperado durante o período de pandemia. O que a gente tem que fazer é olhar para frente, que 2022 seja diferente, que 2023, 2024, 2025, a gente consiga retornar a um desempenho que é o nosso desempenho histórico e, se possível, ainda melhor, de um alargamento dessa diferença em relação à média, perdão, como vocês estão vendo aqui. Quer dizer que a partir do 4º ano a gente tinha uma diferença maior, e muitas vezes os nossos alunos tiveram, a gente infere, né, que o melhor desempenho do nosso consórcio. Eu falo que a gente infere porque esses dados, eles não são divulgados até para evitar concorrência ou, enfim, comparação entre escolas. Mas a gente tinha, muitas vezes, o ponto do melhor desempenho do teste de progresso coincidindo com o ponto do desempenho da Unicamp. Então,
se infere que a Unicamp teve muitas vezes o melhor desempenho do nosso consórcio. Mas, de novo, aqui para mostrar para a gente como a nossa área, né, ainda é uma área de um desempenho bastante bom, a gente vê que do primeiro para o segundo, a ginecologia, essa linhazinha aqui roxinha, né? Do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, os alunos não têm um ganho tão expressivo na nossa área, o que é esperado, porque a gente começa a atuar a partir do terceiro ano. Mas do terceiro para o quarto para o quinto, que é o grande salto que esses alunos têm, que é quando a gente tem o nosso maior estágio. E, felizmente, a gente mantém um ganho de conhecimento do quinto para o sexto, isso já foi muito questionado, discutido aqui no nosso departamento, que em alguns momentos, né, será que do quinto para o sexto ano, eles ainda tinham uma aquisição grande de conhecimento? E sim, eles mantêm uma aquisição de conhecimento e um desempenho maior. E aqui só para mostrar que, no geral, do consórcio inteiro, esse desempenho da gineco, né, ele não é, a curva é semelhante, mas a gente chega aqui num ponto tão ou mais alto do que a média. E aqui, gente, eu não vou me deter muito, mas só para mostrar a análise que foi feita das questões, e aí a gente vê que existem, sim, questões que precisam de uma maior atenção, núcleos de conhecimentos em que a gente vê que o acerto dos nossos alunos não está na média, quer dizer, está abaixo da média. Por isso que a gente propôs de trazer para cá, aqui na cirurgia também, enfim, todas as áreas. A cirurgia, por exemplo, tem, assim como a pediatria, né, questões em que o desempenho do nosso aluno foi bastante abaixo da média. Na ginecologia, a gente vê que isso não se repete, a gente tem um desempenho na média, ou às vezes até para cima da média, mas sim, temos algumas áreas em que talvez a gente possa aí, identificar que núcleo de conhecimento é esse que o aluno não tem tido um desempenho tão bom quanto a gente esperava, e a gente poder discutir um pouquinho. Eu acho que a gente não teve ainda essa oportunidade de fazer essa discussão das questões, eu espero que não fique maçante, mas eu gostaria muito aí que os professores das áreas que a gente vai comentar fiquem à vontade de me interromper, como eu não vejo vocês, eu não só começar a falar aí que eu paro, mas que a gente possa olhar a questão e o desempenho do nosso sexto ano e ver se esse desempenho é o que a gente espera desse sexto ano e identificar aí alguns núcleos que a gente pode ainda aprimorar mais o nosso ensino. A gente, lembrando que o teste de progresso, ele é feito, a gente manda questões para o consórcio, mas a prova é feita com questões de todas as escolas, o que traz um olhar muito bom para a gente, porque a gente consegue ver o nosso desempenho não só avaliado por nós mesmos, né? Você ter uma avaliação externa, questões feitas de uma forma diferente ou com tópicos que nem sempre são os que a gente mais fortalece aqui com os nossos alunos, que a gente consiga ver o desempenho desses alunos nos outros, com questões feitas por outras áreas. Bom, aqui, gente, só todas as questões respondidas vão estar na alternativa A. É óbvio que quando a gente vai trazer, isso vai ser aplicado para os alunos, certamente as questões todas certas não são alternativa A, tá? Mas aqui a gente vai ver dessa forma que foi feita a análise. Então, aqui a prova a primeira questão foi uma questão de uma mulher de 40 anos com uma tumoração em mama esquerda, e que ela mostra sinais de retração de pele, de nódulo com limite impreciso, de superfície irregular, com uma consistência endurecida, que vão mostrar para a gente um quadro sugestivo, quer dizer,
aqui a gente pede para o aluno fazer uma hipótese diagnóstica e o primeiro exame aí de propedêutica. E a gente, certamente aqui a questão correta é que ele deveria fazer uma hipótese de um câncer de mama e solicitar uma mamografia, até porque a gente não começa com uma ultrassonografia, a gente começa com uma mamografia para avaliar se a lesão é multifocal, se tem lesão na outra mama, qual é essa característica, e depois, eventualmente, se solicita uma ultrassonografia para a realização de biópsia. E aqui a gente já consegue ver que 61% dos nossos alunos acertou a questão, mas a gente teve 40% de alunos que responderam outras alternativas. Então, a gente já começa a imaginar que provavelmente a gente tem que reforçar o papel da mamografia, não só no rastreamento, mas da importância da mamografia na investigação diagnóstica de câncer de mama. Então, é bom até que seja da nossa área aqui que a gente consegue já perceber que 40% dos nossos alunos não acertou. Ele não fez o diagnóstico, até fez o diagnóstico, a maioria colocou carcinoma de mama e ultrassonografia, mas aqui a gente consegue identificar, olha, provavelmente a gente está reforçando bastante o papel da mamografia no rastreamento, mas o papel da mamografia na investigação não está tão adequado. E aqui a gente tem também o índice de dificuldade e o índice de discriminação, quer dizer, é importante que a gente tenha questões que sejam fáceis, médias e difíceis, e a gente tem que ter uma questão que ela consiga também, isso logicamente é mais importante em provas de ranqueamento, que a gente consiga discriminar quem sabe e quem não sabe. Então, essa questão ela não teve um índice de dificuldade muito alto, mas ela também não foi uma questão muito fácil, e teve um índice de discriminação razoável. Bom, aqui, essa foi a segunda questão, gente, nós estamos falando do teste de progresso que foi aplicado no fim do ano passado, tá? É uma gestante de 38 semanas que apresentava um baixo peso e que teve uma curva de ganho de peso com uma inclinação aí um pouco maior e ganhou o peso e chegou próximo da normalidade. E a pergunta era sobre a evolução do ganho de peso. Em relação a essa curva, qual o ganho materno foi adequado, inadequado, e os nossos alunos, apenas, quer dizer, menos da metade, 45%, indicou que o ganho foi adequado, pois apresentou uma inclinação maior do que a curva que delimita a parte inferior da faixa do estado nutricional. Então, quer dizer, mostra que essa paciente, embora tenha saído de um baixo peso, ela chegou próxima já à normalidade. Então, também, talvez seja uma questão, quando a gente estiver no pré-natal, né? Quando orientação de pré-natal, quando muitas vezes a gente tem tanta preocupação de falar de obesidade, que é uma epidemia muito grande, mas essas curvas de acompanhamento nutricional durante a gestação, talvez a gente precise reforçar um pouquinho, porque menos da metade dos nossos alunos aí acertaram e conseguiram fazer uma avaliação adequada. Gente, por favor, quem tiver alguma coisa para colocar, fique super à vontade. Eu queria dar uma passada geral e depois a gente abrir para discussão, inclusive se os professores acham interessante a gente parar para olhar que questão que caiu, que tópico que caiu e como foi o desempenho do nosso sexto ano. Então, por favor, fiquem à vontade aí para interromper, que eu não enxergo vocês. Professora Joana, a professora Fernanda levantou a mão. Ótimo. Professora Fernanda, por favor. Eu ia pedir para você voltar na questão anterior do ganho de peso, porque assim, né, eu acho que é uma das áreas que a gente trabalha aqui no pré-natal, está acabando de falar que vai ser confeccionado o novo cartão de pré-natal, e a gente está começando a discutir aqui sobre isso, mas é assim, né, eu acho que tem algumas questões, né, esse gráfico é um gráfico antigo, né, o gráfico de Atala.
E tem algumas questões também que a gente pode discutir com relação a isso. Mas eu concordo 100% que esse tópico tem que ser reforçado na assistência pré-natal. E seja uma curva ou outra, o entendimento da curva. Inclusive, quando eu vejo esse pois adequado, pois apresentou inclinação maior, eu discordo da forma como foi redigida a resposta, porque mesmo apresentando inclinação maior do que a curva, ele não saiu da sua área do gráfico, certo? Então, talvez também essa redação não seja melhor, mas a gente sabe que isso é feito com múltiplas pessoas e, como todas as provas, eles têm questões a ser discutidas. Eu só acho que, assim, é um gráfico antigo, não é mais o gráfico proposto pelo Ministério da Saúde há algum tempo, e tem uma nova proposta que já está no novo cartão de pré-natal, né? Então, mas independente disso, eu acho que reforçar a necessidade desse tipo de discussão da assistência primária nos nossos alunos até o final da graduação, isso aí é assistência primária, né, ganho de peso gestacional, é muito importante, senão eles sabem todas as patologias da gravidez e fica faltando esse cuidado com a atenção primária. Excelente. Então, professora Fernanda, talvez até, olha, mais de 30% colocou que foi inadequado, pois apresentou uma curva de MC abaixo da parte inferior da faixa do estado nutricional. Talvez eles, enfim, estejam trabalhando com outro gráfico, enfim, no entendimento, mas é isso. Certamente não estava tão claro para eles, né? Não, porque está adequado, porque mesmo ela sendo baixo peso, ela está dentro da faixa do baixo peso, né? Então está adequado, né? Talvez esse pois pudesse ser melhorada essa justificativa, mas eu acho super importante isso, porque as pessoas têm aula de pré-natal, talvez no 4º ano. Isso é revisto, mas muitas vezes com aquele olhar nosso de especialista, tá? E a gente está tentando fazer ações para melhorar isso, né? A professora Patrícia está comigo no pré-natal, que a gente reativou aqui, um pré-natal de risco habitual, com uma equipe multidisciplinar, inclusive avaliando esses aspectos nutricionais, que era uma coisa que estava faltando para a gente aqui. Mas muito bom ver isso. Outra coisa super importante é que também a gente, como departamento, possa avaliar se essas questões que estão caindo no teste de progresso, a gente considera pertinentes, se são questões do especialista, do generalista e não do especialista. No meu olhar, eu acho que foram questões super pertinentes, mas eu quero escutar o departamento. Aqui é um partograma, que eu acho que está bem claro, né? Você é uma parturiente de 26 anos, um parto a termo, uma paciente que tem uma altura uterina adequada, tem um trabalho de parto, está em fase ativa, com 3 contrações fortes. A cardiotocografia categoria 1, eu não sei se é exatamente a mesma coisa, a mesma nomenclatura que a gente usa, mas, enfim, é até importante que os nossos alunos tenham aí possam transitar entre as nomenclaturas mais utilizadas. É uma paciente que tem um mecônio e você tem aí uma parada da dilatação, da descida, e é uma paciente clássica aí de uma indicação de cesárea. A gente vê que sim, quase 80% dos nossos alunos entenderam e indicaram uma conduta de cesárea, mas uma parte também indicou ocitocina para uma paciente que está em um franco trabalho de parto, com contrações fortes e tudo. Então, a gente tem que... É óbvio que a gente não imagina que um aluno nosso ele vai indicar parto operatório, mas está dentro das nossas competências que o nosso aluno saiba acompanhar um parto de baixo risco, um parto normal, e identificar complicações. Então, eu não acho que falar que a conduta é cesárea está fora do escopo da formação dos nossos alunos, mas com certeza os nossos colegas da obstetrícia vão saber
enfim, fazer essa discussão muito maior do que eu, acho que a gente pode discutir bastante aí no fim. De qualquer forma, 80% praticamente dos nossos alunos entendeu, sim, que seria a indicação de cesárea. Mas a gente tem ainda uma porção aí que está indicando a ocitocina para paciente em franco trabalho de parto, com contrações adequadas, enfim. A gente não sabe exatamente qual que foi o raciocínio. Também é importante a gente retomar. Ô, professora Joana, ou não sabe ler o partograma, né? Sim, sim. Né? Eu acho que é uma coisa super importante, né? Que a gente... eu acho que a gente faz tanto eu acho, como não é só achar, 80% dos alunos leram, interpretaram o partograma de uma forma adequada. Aqui, não é para a gente... a questão aqui é muito mais elogiosa, porque realmente nossos alunos tiveram um desempenho muito bom, né? Mas é buscar, puxa, será que tem alguma coisa que a gente precisa retomar um pouquinho? Será que a gente pode melhorar? Eu, como sendo da onco, eu já vejo ali a mamografia na investigação diagnóstica, não está tão claro para os nossos alunos. E aí, ter a oportunidade de ver todas as questões, talvez nos ajude. Certo? Professora Patrícia, posso seguir? Pode. Então, vamos lá. Aqui é uma questão da ginecologia, né, mostrando, quer dizer, não só da gineco, da obstetrícia, é uma puérpera, mas que aí tem dois grandes, enfim, fatores antecedentes aí e de hábitos, que ela não só é uma paciente epilética, como é tabagista e vem amamentando regularmente usando contraceptivo hormonal combinado. E aí se pergunta, né, qual que é a orientação para uma paciente em amamentação com jovem, puérpera, né, de 1 mês de puerpério, com antecedente de epilepsia, com 2 medicações e com o tabagismo. De novo, nossos alunos, sim, tiveram um bom desempenho, 77% orientou que não era para interromper a amamentação e era para substituir o contraceptivo hormonal combinado com progesterona, ou DIU, ou método de barreira. Mas lembrar aqui que tem uma parte dos nossos alunos que orientou interromper a amamentação e manter o contraceptivo oral combinado para esse caso de uma paciente, né, jovem, gesta 4, amamentando. Então, a gente está formando super bem, a gente tem 80% dos nossos alunos que, quase, né, 80% que entendeu isso, então certamente a formação em anticoncepção está boa, mas talvez aí a questão da anticoncepção no puerpério com outras comorbidades, a gente possa reforçar ainda um pouquinho mais, para ficar mais do que bom, né? Ficar excelente. Bom, pessoal, vou seguindo para a gente passar rápido, talvez seja melhor a gente discutir no final. Aqui é um caso de uma paciente que chegou, uma hipertensa crônica com 35 semanas, com uma pré-eclâmpsia, e aí a gente estaria indicado a sulfatação, hidralazina e a resolução da gestação. 75% dos nossos alunos indicou a sulfatação e a hidralazina e a resolução da gestação, e uma outra parte indicou a sulfatação, que a gente vê quase 100% sulfatou, que já é, nossa, um ganho e mostra como nossos alunos saem bem formados. Mas uma parte, mais de 20% dos alunos, entendeu que se podia aguardar o termo para a resolução da gestação. E aí uma porção muito pequena de alunos não sulfatou uma paciente, né, com um quadro clássico aí, hipertensa, confusa na última hora, com edema generalizado, né? Então, mas praticamente uma quantidade mínima, né? 1,8% dos casos. A imensa maioria sulfatou, mas talvez aí essa questão de
na pré-eclâmpsia, quando que teria uma indicação da resolução da gestação imediato e quando que a gente poderia aguardar o termo para a resolução da gestação. Pelo menos essa foi a minha leitura, que essa foi a dificuldade do nosso aluno. Eles não têm dificuldade de entender a sulfatação, né, e a hidralazina num quadro aí de pré-eclâmpsia grave. Mas a questão quando indicar a resolução, que eles ficaram um pouquinho mais confusos. Professora Joana, a professora Maria Laura levantou a mão. Por favor, professora Maria Laura, fique à vontade. Vou me dar o direito de falar um pouquinho, porque também sou responsável por essas aulas durante a graduação. Não quero ser chata, mas também vou deixar uma crítica para a confecção da questão e o jeito que ela está escrita, porque a definição de resolução na pré-eclâmpsia com gravidade é realmente a partir do termo, com 37 semanas. Então, a hora que a paciente chega sem os resultados de exame laboratorial e sem ter ideia da vitalidade fetal e do resto, a gente realmente não indica resolução às 35. Então, eu até concordo com os alunos que caberia deixar a ser, aguardar, vai depender do resultado inicial da abordagem dela. A sulfatação, sem dúvida, é isso que estabiliza o quadro. Mas a definição da resolução na prematuridade depende da avaliação laboratorial e de vitalidade. Olha que coisa boa. Então, a gente vê que realmente os alunos, gente, vão fazer prova que não sempre são, né, confeccionada pelo nosso departamento e, às vezes, a gente vai ter aí uma dificuldade. Já deixa a gente mais feliz, né, Laura? Porque aí quase 100% dos alunos está dentro do que você consideraria adequado. Quer dizer, sulfatar, estabilizar o quadro, tanto resolver ou aguardar o termo, enfim, essa questão não poderia ter sido, pelo menos não, o enunciado não está completo para essa decisão, pelo que eu estou entendendo aí da sua fala, seria isso, né? Exatamente. Imagino a confusão que eles ficaram, porque também aguardar o termo não é uma frase, né, de todo correta, porque a sua decisão vai depender dos exames, nem sempre você vai conseguir chegar no termo. Mas isso mostra para a gente que nossos alunos estão bem formados, né? Então, porque praticamente, enfim, menos de 3% aí, ou 3% dos alunos que não sulfatou, quer dizer, diante de uma situação de urgência obstétrica, eles tiveram, né, e apontaram aí a conduta correta em relação à resolução ou não. Acho que talvez a questão não esteja conseguindo, né, dar instrumento para o aluno fazer essa decisão. Mas mostra que estão bem formados, então, Laura. Parabéns aí nas suas aulas. Aqui, um caso de uma gestante de 31 anos, né, enfim, fim do primeiro trimestre, comparece sem queixa e apresenta uma glicemia de jejum alterada e uma hemoglobina glicada alterada. E aí, a orientação é orientação diabética, a alternativa correta, nesta prova, foi orientações dietéticas para diabético e prática regular da atividade física. Nossos alunos, 75% marcaram essa. E mais de 20% colocou a orientação sobre dieta e a introdução de insulina de ação prolongada. Aí eu não sei dizer, enfim, qual que é a avaliação aí do pessoal da obstetrícia, se a gente tem alguma coisa que a gente possa melhorar, mas é bom saber, que a gente saiba o que os nossos alunos marcaram e o que a gente pode reforçar aí no nosso cotidiano. Aqui, novamente, uma gestante, ainda é obstetrícia, né? Vocês veem que a maioria das questões são de obstetrícia, um pré-natal tardio, com início com 17 semanas, e conta aí uma história de um parto com 24 semanas, com ruptura espontânea de membranas, mostrando um exame com ultrassonografia com comprimento de colo aferido de 2,3 centímetros, indicando que a conduta seria uma cerclagem.
60% dos nossos alunos colocou que sim, seria uma cerclagem, e as outras alternativas que vieram foram o uso da progesterona via vaginal, e 11% colocou a aferição ultrassonográfica semanal do comprimento do colo. Não sei se tem aí algum ponto que a gente poderia reforçar com nossos alunos, mostrando que a maioria dos nossos alunos, sim, respondeu corretamente a questão, mas talvez ainda não esteja tão claro quando se indica cerclagem, quando se indica progesterona, quando se indica o acompanhamento do colo, talvez, não sei, aí vocês vão ter que ver. Vale a pena a gente dar um reforço nisso. Aqui é um quadro de uma paciente que chega pré-termo com 34 semanas, com uma dor abdominal importante, sangramento, com útero hipertônico, com uma frequência cardíaca de 160 e uma pressão de 80 por 60, quer dizer, um descolamento prematuro de placenta com instabilidade hemodinâmica, e se pergunta qual que é a conduta além da estabilização hemodinâmica, e 78% dos nossos alunos apontaram, sim, a alternativa correta, que seria uma amniotomia e a resolução da gestação por cesariana. Uma parte indicou a amniotomia e aguardar até 4 horas o parto via vaginal, com uma paciente instável hemodinamicamente, e 10% indicou a amniotomia e o uso de ocitocina. Então, assim, a gente tendo um quadro que é uma urgência grande, a imensa maioria aí, estamos ensinando super bem, a imensa maioria dos nossos alunos acertou, mas a dúvida que ficou na cabeça dos nossos alunos foi quando que eu posso esperar, e essa indicação aí de ocitocina no útero hipertônico, enfim, que talvez a gente possa dar um reforçozinho também. Outra questão de obstetrícia é uma paciente com uma gestação gemelar pré-termo, que procurou atendimento com contração e mostrando um colo médio centrado com dilatação de 3 centímetros, perguntando qual que seria a conduta para o manejo desse trabalho de parto prematuro. E, de novo, nossos alunos, em sua imensa maioria, acertou. Então, indicou a nifedipina e corticoide, e uma parte dos alunos indicou repouso relativo e abstinência sexual, e a segunda, aí a outra alternativa que talvez foi que eles ficaram um pouquinho em dúvida, foi o uso do anti-inflamatório via retal e progesterona via vaginal. Então, também é o manejo aí do trabalho de parto prematuro, que eu acho que está dentro do escopo da formação do generalista. De novo, nossos alunos com super bom resultado, mas a gente vê aí 2 pontos que talvez a gente possa discutir, reforçar um pouquinho mais com eles. Aqui, não sei se a doutora Elaine, doutora Rose, enfim, quem trabalha mais com esses casos, e todo mundo, que faz pré-natal, que reforça muito isso com eles, uma gestante com uma sífilis tratada na 20ª semana de gestação, que tem, de novo, um aumento da titularidade do VDRL, e quase a imensa maioria dos alunos, quase a totalidade dos alunos, soube manejar e tratou novamente a sífilis. Então, é um tópico muito importante, a sífilis na gestação, mas acho que os nossos alunos, sim, estão muito bem formados, e aí houve um ou outro que indicou erro de laboratório, mas aí vocês podem ver, olha, a alternativa B teve 2 alunos que consideraram a sífilis resistente e administraram mais uma dose, e 1 aluno em cada outra alternativa, quando a gente vê que a imensa maioria dos alunos tratou a sífilis adequadamente. De novo, uma questão obstétrica, com uma paciente hipertensa crônica com 34 semanas, com um feto com perfil biofísico de 8/10, um peso estimado no percentil 20, e um bolsão aí menor de líquido, um ILA menor do que 2. O que foi considerado
qual que seria a conduta, seria complementar a avaliação com o Doppler, que foi considerado correto, e aí a gente viu que 70% acertou, mas uma outra questão que teve bastante aí aluno marcando foi repetir a ultrassonografia em 2 dias após a hiperidratação oral materna. Aí, não sei se é uma questão que vale a gente reforçar, o que será que esse aluno, né, pensou, ou se vocês acham que pode ser uma conduta aí indicada, mas foi importante a gente ver que um núcleo, né? Quer dizer, isso aqui não é um aluno que deixou de estudar, é uma dúvida, né? Porque 20% marcou essa mesma alternativa. Talvez a gente tenha que dar uma reforçadinha. Aqui, uma paciente de 48 anos, laqueada, que apresentava ciclos regulares e que veio aumentando aí um aumento progressivo do número de dias, a quantidade de sangramento, que tem o hipotireoidismo, e uma paciente descorada, já com o hematócrito, enfim, um pouquinho alterado. E a conduta que foi considerada correta foi solicitar ultrassonografia transvaginal para avaliar a possível causa estrutural do sangramento. E essa alternativa, ela foi apontada por metade dos alunos. Aí houve uma certa, enfim, um espalhamento, mas a segunda alternativa foi solicitar FSH, LH, estradiol para avaliar uma causa estrutural, quer dizer, a ultrassonografia mais dosagem hormonal. E uma parte colocou que tranquilizar a paciente que esse sangramento se deve ao período do climatério. E então, talvez, quer dizer, metade da turma estava um pouco confusa em relação ao manejo do sangramento uterino aumentado no período, né, do climatério. Talvez valesse a gente dar um reforço aí, como que a gente investiga, ou, enfim. Ou alguém aí da gineco possa colocar que talvez não tenha a questão não estava estruturada aí de uma forma adequada, mas, de novo, nossos alunos têm um bom desempenho, mas aqui já mostra que eles estão um pouquinho confusos, que metade apenas que indicou a ultrassonografia ou indicou a alternativa correta. Aqui é uma paciente de 40 anos, no Ligesta, que veio também, uma paciente com sangramento vaginal aumentado, e aí ela é hipertensa, diabética, no Ligesta, obesa, no exame um toque com útero normal, com beta-HCG negativo, ela realmente tinha um sangramento aumentado, né, tinha um HB baixo, com uma linha endometrial de 14 milímetros, e a alternativa correta era uma hiperplasia de endométrio que estaria indicada a uma biópsia. Esse talvez tenha sido o pior desempenho dos nossos alunos, eu não vou lembrar assim exatamente, mas talvez tenha sido, porque 40% dos alunos fez aí uma hipótese de uma hiperplasia de endométrio. Uma boa parte dos alunos pensou em miomatose ou disfunção ovulatória perimenopausa. Também acho que essa questão do sangramento, que também é um sangramento anormal, próximo aí ao climatério, né? Então, talvez a gente tenha que reforçar um pouquinho mais aí os diagnósticos diferenciais, exame clínico, talvez valesse a gente rever, ou, enfim, também aí o pessoal da gineco, também da minha área, né, que é uma hiperplasia, a gente pode pensar como a gente pode melhorar um pouquinho o nosso ensino desse sangramento perimenopausa. Bom, aqui uma paciente de 15 anos, no Ligesta, referindo a última relação sexual há cerca de 9 horas, sem preservativo, e era uma indicação de anticoncepção de emergência, que foi uma coisa linda que praticamente
unanimamente, nossos alunos souberam indicar, souberam, né, acertaram a alternativa e indicaram a contracepção de emergência. Então, isso foi muito legal e mostra que a gente está conseguindo aí mostrar para eles a importância, a indicação, a dosagem, enfim. Acho que um aluno não acertou essa questão. Aqui, uma mulher de 38 anos, com um quadro de dor e vermelhidão na mama, com evolução de 7 dias, tabagista, que se pergunta, né, qual que é o diagnóstico mais provável. Eu já conto uma história, né, que ela tinha amamentado os filhos e que tinha o exame físico mostrando uma secreção purulenta periareolar e tudo, e era uma mastite, o diagnóstico seria de uma mastite, e 75% dos nossos alunos acertou, mas também mostra que mastite lobular granulomatose idiopática foi aí uma alternativa a segunda alternativa que os nossos alunos mais marcaram, e eu acho que talvez a gente reforçar um pouquinho, né, patologia benigna da mama pode ser interessante, embora, de novo, o desempenho tenha sido muito bom, como em quase todas as questões. Aqui, mulher de 37 anos com um quadro de tricomona e lesão intraepitelial de alto grau. E a alternativa correta era tratar tricomonias e encaminhar a paciente para colposcopia, que mais de 90% dos nossos alunos acertou, e a segunda alternativa não está de todo errado, que seria também tratar tricomonias e fazer uma biópsia, só que esta biópsia tem que ser guiada por colposcopia. Mas mostra que nossos alunos entenderam que essa mulher precisa ser submetida a uma investigação do colo com biópsia de colo uterino. Claro que a gente aí tem que reforçar um pouquinho o papel da colposcopia para eles, mas acredito que assim, mais de 90% dos alunos marcaram a alternativa correta. Estamos chegando, faltam 3 questões, pessoal. Aqui uma mulher de 52 anos com queixa de ondas de calor diária, insônia, sudorese, irritada, indisposta, ressecamento vaginal, enfim. Com um quadro, né, de sintomas aí de menopausa, já há 1 ano e 8 meses sem menstruar, e aí se pergunta, né, como que se faz o diagnóstico de menopausa. E aí, essa foi uma questão um pouco mais confusa, que a alternativa correta foi considerada como acima de 45 anos e com amenorreia acima de 12 meses. E a grande maioria dos nossos alunos marcou a amenorreia de 12 meses com a dosagem de FSH elevado e estradiol baixo. Então, quer dizer que haveria uma necessidade de investigação laboratorial, que foi a alternativa maior, e aí permito-me dizer que eu estava equivocada. Sim, essa questão foi a questão que teve menos acertos nos nossos alunos. 30% apenas acertou essa questão. Então, talvez, né, reforçar aí um pouco o diagnóstico de menopausa, né, e também isso pode ser que algum conceito tenha sido dado de uma forma diferente nessa questão, aí o pessoal da gineco depois conversa. E aqui uma mulher de 50 anos multípara que apresenta perda urinária aos esforços e pergunta qual que seria a conduta inicial, e a alternativa correta foi considerada, foi prescrição de estrógeno-terapia via vaginal e o encaminhamento para fisioterapia pélvica e reavaliação posterior. E 80% dos nossos alunos responderam a alternativa correta, mas uma parte encaminhou diretamente para a cirurgia, uma parte prescreveu a oxibutinina, e aí uma parte muito pequena, né, que seria 2 alunos apenas,
a observar o quadro. Mas essas outras duas alternativas também foram, assim, os alunos tiveram uma certa confusão e talvez valha reforçar um pouquinho aí qual que seria a indicação cirúrgica, ou, enfim, o que a gente pode deixar eles um pouquinho menos confusos. E aí, aqui uma mulher de 60 anos, obesa, com sangramento vaginal, quer dizer, o sangramento vaginal pós-menopausa, e já tem um ultrassom mostrando uma linha endometrial espessada, e a gente vê que quase 90% dos nossos alunos, sim, indicou uma avaliação histológica, né, desse endométrio, a curetagem, mas a gente vê que 7 alunos falaram que deveria fazer uma ultrassonografia em 6 meses e 7 pediram a ressonância magnética da pelve. Então, acho que vale a gente pós-menopausa, espessamento endometrial, que não há discussão que deve ser feita uma investigação histológica desse endométrio de imediato. Então, novamente, gente, quase 90% alternativa correta. Então, estamos formando bem. E a última questão foi essa mulher de 28 anos que procura atendimento por corrimento vaginal e que a alternativa, um quadro de leucorreia, e que a alternativa deveria ser o tratamento com metronidazol. E aí a gente vê que quase 95% dos nossos alunos tratou adequadamente. Uma partezinha, imagino, que pensou em uma infecção fúngica que orientou tanto o fluconazol quanto o banho de bicarbonato. Então, mas a grande maioria dos alunos fez um diagnóstico, né, de vaginose e tratou adequadamente. Bom, pessoal, como a gente está aí já com um tempinho grande, eu vou passar aqui a gente tem que ter um tempinho para discussão. Eu vou passar muito rapidamente aqui esses dados, que foi uma atualização da série histórica do desempenho da Unicamp, mostrando para a gente que a gente apresentou, sim, alguma queda. A gente vê primeiro ano houve uma melhora, segundo ano houve uma melhora do desempenho, mas que a gente teve um desempenho, principalmente de pandemia para frente, né, de 2020 para frente, uma queda no nosso desempenho, que já dos nossos alunos de internato. Aqui o desempenho por área, a gente vê que sim, a gineco mantém um desempenho alto, mas que aqui a gente teve uma queda em 2018, que foi uma turma só, como disse a professora Angélica, uma única fotografia de uma turma, ela não pode ser encarada como, né, uma queda muito grande no nosso desempenho, mas a gente vê que sim, esse desempenho aí pós-pandemia, como todas as outras áreas, a gente teve uma queda também. O nosso desempenho é melhor do que a maioria das áreas da faculdade, mas sim, a gente teve uma queda também. E aqui esses slides que eu acho muito interessantes, aí a gente tenta olhar aqui a parte da gineco, que é a que mais nos interessa, a gente vê que os nossos alunos, aqui é um desempenho médio dos últimos 10 anos, aí a gente não está avaliando a evolução do desempenho, mas essa avaliação é muito interessante para mostrar para a gente quando que o nosso aluno tem um grande salto de ganho de conhecimento na nossa área. O desempenho do nosso aluno na área de gineco, no primeiro ano, ele está na média ou abaixo, no segundo ano, a mesma coisa, no terceiro ano, aí a gente vê que o aluno, quando a gente, do nosso departamento começa a atuar, esse aluno já passa para a média ou para cima, e aí, quarto ano, ele já tem um desempenho acima da média, quinto ano, bastante acima da média, e sexto ano, acima da média. Então, a gente vê
que o ganho de conhecimento maior dos nossos alunos começa no terceiro ano e quarto ano tem um ganho, mas o quinto ano é o grande salto e sexto ano ainda eles mantêm um desempenho acima da média, como era, enfim, o esperado para a nossa... porque é quando a gente começa a atuar com esses alunos. E aqui, mostrando as notas, o formando de 2018 foi, assim, um ponto fora da curva, já era uma turma que vinha assim com um desempenho um pouco mais baixo. Professora Angélica, fique à vontade aí, eu estou tentando passar rápido essa análise para a gente dar um tempinho para a gente discutir as nossas questões, mas mostrando que, principalmente, olha, formandos 2020 e 2021, que a gente tem aí um desempenho, né? Ou, desculpa, 21 e 22, a gente tem um desempenho abaixo do que era o habitual do desempenho dos nossos alunos de sexto ano. Aqui, de novo, olha, a gente teve essa de cima, o desempenho de 2022, então, o desempenho do quinto ano foi 65,4 de acerto, e do sexto ano, 71,5, e a gente tinha tido, em 2021, 70,5 de acerto do quinto, então houve uma queda, e o sexto ano do ano passado também, 73,8. A variação aqui é pequena, isso também pode ser de acordo com a prova, às vezes a prova tem um índice de dificuldade maior, menor, a gente não está avaliando aqui em relação ao desempenho do consórcio como um todo, assim, o acerto dos nossos alunos. E esse é o nosso último slide. Esse gráfico é muito interessante e mostra para a gente aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, mas o quadrado do meio da parte inferior é o que mostra o desempenho da ginecologia e obstetrícia. Então, no primeiro ano, eles têm por volta de 35% de acerto. O ganho entre o primeiro e o segundo ano é bastante pequeno, eles ainda têm, na nossa área, um desempenho abaixo, né, por volta dos 30%, e aí no terceiro ano ele já passa para 40%, quarto ano aumentando, quinto ano ele já passa para um desempenho mais do que 60% de índice de acerto, e uma coisa que me deixa muito feliz, quer dizer, do quarto para o quinto ele tem um salto grande de conhecimento, e do quinto para o sexto ele mantém um ganho de conhecimento, quer dizer, nosso estágio do sexto ainda agrega mais conhecimento para o nosso aluno, e ele tem um muito bom desempenho, por volta de 70%, acima da média dos desempenhos de sexto ano, acima da média do consórcio. Acho que era isso, pessoal, muito obrigada, agradeço a professora Fernanda aí pela oportunidade da gente poder estar trazendo esses dados para a gente discutir, e agradeço imensamente a presença da professora Angélica, que é aí a nossa mestra orientadora em relação a tudo que se trata de teste de progresso, e a presença dela, a gentileza dela de estar aqui com a gente, poder discutir aí o resultado dos nossos testes, do nosso teste aqui de 2022. Pessoal, fico aí à disposição para discussão, espero que tenha ajudado, e torno a falar, gente, para mostrar como a gente está bem, que eu acho que os nossos alunos têm um desempenho muito bom na nossa área, talvez o melhor desempenho, né, da área. Quer dizer, em termos de áreas, talvez o da toco-gineco seja o melhor desempenho dos nossos alunos. Então, é só para a gente aprimorar. Professora Patrícia, passo a palavra para você. A professora Cássia levantou a mão. E depois a gente podia passar para a professora Angélica também para ela comentar. Muito obrigada, professora Joana. É sempre bom a gente avaliar, né? E quando a gente vai avaliando as questões, a gente vai ficando mais incomodado, né? E a gente sabe a dificuldade de escolher as questões, né, professora Angélica? Todo mundo que participa, porque as escolas mandam, às vezes tem erro de digitação, a gente tem que ver, né, melhorar a redação mesmo da questão. Ultimamente está sendo bem melhor, né, professora?
mas a gente começa a ver, né, que eu tenho uma lição de casa aí pelo departamento, pela subcomissão de ensino, para a gente avaliar também as competências junto com as aulas que a gente está dando, né? E a gente vai avaliando, conforme a professora Joana foi mostrando as questões, a gente vê muito que quando as aulas são mais dadas em todos os anos, repetido, colocados novos termos, né, como a professora Fernanda também falou, a gente percebe que os alunos têm um melhor resultado nas questões, né? E eu também fico, assim, bem ansiosa, porque eu vejo que essa queda foi também as aulas online, o não contato com o professor, a retirada de dúvidas, né? Mas também a perda prática, né? Porque a gente vê que estando ali com o aluno todo dia discutindo os casos, isso também refaz, né? Todo aquele conteúdo teórico para ele também estudar, instigar. Então, eu acho que teve muitas coisas confundidoras aí durante, né, a pandemia, que a gente está tentando correr atrás nos bastidores, né? Então, agradeço, e eu acho que é bom, e quando a gente pede questões para os docentes, eu acho que os docentes deveriam pensar nisso também, né? Que tem que fazer uma questão clara, então isso é muito legal, eu achei que foi muito interessante, né? Muito obrigada, porque senão fica uma coisa mais para a gente, e é bom a gente trazer, porque a gente também começa a se questionar em alguns momentos como a gente está oferecendo isso para os alunos como departamento. E os alunos também fazer as questões, ir para o teste de progresso. Por quê? Porque a gente não está vendo o aluno, o nome dele, o RA. A gente está vendo o desempenho para a gente também cobrar os nossos professores do nosso ensino. Então, é muito importante, porque é muito fácil falar, mas passaram tantos alunos na residência. Espera aí, mas e até chegar lá? Como nós estamos no desempenho? Então, eu acho que é por isso que é importante a presença do aluno para a gente também ser questionada sobre isso, tá? Muito obrigada. A professora Cássia levantou a mão, ela tem várias questões aqui também por escrito. Professora Cássia, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a professora Surita por trazer novamente esse tema aqui para discussão. Eu acho que é um tema essencial a gente discutir o ensino. O teste de progresso é uma ferramenta importante para a gente avaliar o ensino, então, gostaria de agradecer também à professora Patrícia, a professora Joana e principalmente a professora Angélica por estar aqui de novo discutindo esse assunto. Eu acho que é muito importante a gente ter essa discussão e poder ter essas análises, né? Eu acho essas análises fantásticas, assim, a gente conseguir ver os alunos de outras faculdades que compõem o núcleo, né, o teste de progresso, o consórcio, e também os nossos alunos, e quando a gente vai avaliar o nosso ensino, realmente ver os nossos alunos, né? Eu acho que a pandemia foi muito ruim em muitos sentidos, e foi muito ruim para o ensino, e foi ruim para o nosso ensino, como área médica, e também, especialmente, como toco-ginecologia, mas a professora Joana mostrou bem que vem tendo uma queda, né? Antigamente, a gente tinha um desempenho muito melhor do que as outras universidades, né? Então, a pandemia, eu acho que é uma coisa que a gente consegue agora resolver, consegue rever alguns pontos, mas a gente vem tendo essa queda, e eu acho que a gente precisava pensar em outros fatores que possam estar implicando nessa queda, porque a pandemia é um fator muito bem determinado, muito bem analisado, e que a gente sabe mais ou menos o que fazer com relação ao ensino agora que a pandemia está terminando, né? Mas eu gostaria de saber a opinião das professoras aqui que trabalham bastante com o ensino. Quais os fatores que vocês acham que estão associados também a essa queda nos outros anos, entendeu? Que vem acontecendo dos outros anos para agora. Professora Angélica. Bom, Cássia, eu acho que você tem razão, eu vi só a colocação lá no chat e achei que está perfeito, e eu queria até, como em toda apresentação que eu tenho feito, parabenizar a toco-ginecologia, né, pelo desempenho dos alunos, não só pelo desempenho, mas é uma área que me entrega todas as comandas perfeitas, direitinho, e em tempo hábil. Então, realmente
é uma comissão de ensino muito organizada. Eu trabalhei bastante com a Cássia, com a Patrícia, estou trabalhando ainda, né, Patrícia? Você vai me ajudar agora, hein? E no nosso grupo não tem ginecologista. Então, sempre eu estou pedindo ajuda delas. O Joelcio está muito ocupado, né? Então, ele não está podendo participar. Então, é uma área que tem que sempre estar atualizando. Eu vi que a Fernanda falou do gráfico, tem a referência lá, a gente tem que atualizar a referência, né? Então, é uma crítica bem construtiva, eu acho que é válido, e a gente, por exemplo, essa prova, a gente está revendo tudo, assim, né, para colocar. Mas aí o que a Cássia pergunta, Cássia, a minha opinião, tá? É que os nossos alunos, eles não têm uma avaliação adequada durante o curso. Então, eles são praticamente enganados. Eles têm nota 8, 9, 10, e aí eles chegam na residência, tem 6, 7, né? Então, o que acontece? Porque se eu fizesse um curso, me dessem durante o curso 8, 9, eu não ia estudar para residência, eu estou pronta, entendeu? Como o teste de progresso é uma avaliação que foi criada exatamente para o aluno ir sem estudar, ele vai com o conhecimento dele acumulado, e deveria ser assim, né? Por isso que eu vou aproveitar e falar isso, o COI pediu que eu olhasse essas avaliações. E, para surpresa nossa, tem disciplina que não tinha avaliação, entendeu? E que agora, a hora que você põe avaliação, fica aluno de exame, entendeu? Então, e eles agora, até no CID, acho que a Fernanda estava, né? A aluna, ela não achou ruim, eles estão, assim, até achando bom que a avaliação tenha, assim, seja mais rigorosa. E que não tem substitutiva, porque isso é coisa de colégio, né? Substitutiva, como é que é? Que põe no lugar lá para ter a nota e não ir para exame está lá para ser feito. Então, eu acho que isso vai propiciar uma mudança na maneira deles se disciplinarem para estudar. E a gente também tem que ter um olhar de não sobrecarregá-los, né? De tanta coisa. E dar tempo para eles estudarem, porque a grade deles é muito fechada, né? Eu estou vendo lá na reforma que a gente ainda está dando muito pouco tempo para eles. Então, mas aí eu não tenho como mexer nisso, mas eu acho que eles estão enxergando isso como uma coisa positiva. E aí, Cássia, eu acho que, a hora que eles sentirem, né, a dificuldade, eles estão estudando mais, né? Agora, esse ano, todo o estágio da pediatria tem ficado aluno de exame, teve ficaram 12 alunos de exame, entendeu? Então, e aí, pelo menos eles estudam para o exame, saem do estágio com o conhecimento em dia. Então, a minha opinião é essa, Cássia, pode ser que eu esteja errando, né? Bom, tem também do exame de residência, tem muitos outros fatores, né? Que quem vem prestar aqui porque é bom, aquele que ficou fazendo cursinho 3 anos, entendeu? Então, tem tudo isso. Fora, né, esses fatores, a concorrência interna está grande. Então, entre eles mesmo, né? Lá eu estava com os alunos do 5º ano, 4 alunos, 3 querem otorrino. Eu falei, gente, como é que vocês fazem? É competição interna, né? Não tem criatividade, né, para escolher outra. Então, tem tudo isso, mas a nossa parte nós temos que fazer, né? Que eu acho que é estimular um estudo adequado, cobrar deles, né? E a gente também oferecer um ensino, também como vocês têm feito aí, porque a ginecologia tem se mostrado sempre muito eficaz. Muito obrigada, Fernanda, Joana, Patrícia, de poder estar aqui mais uma vez, né, caso fazendo a propaganda aí do teste de progresso. Muito obrigada, professora. E obrigada também pelo trabalho, né, na avaliação, tudo. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que rever tudo e rever também o método de avaliação, né? A professora Fernanda levantou a mão antes da professora Joana. Eu vou falar aqui, não vou falar de encerramento nem de chefe de departamento, mas assim, um pouco como chefe de departamento, sim, porque eu acho que ninguém tem que agradecer por estar aqui, por fazer, porque assim, é uma obrigação mínima minha trazer todas essas discussões. E eu acho isso super importante, porque a hora que eu vejo o tanto de docente que tem aqui e está ouvindo isso e conhecendo as questões dos testes de progresso,
porque a gente tem um grupo menor na comissão de ensino trabalhando. Então, isso é muito importante, e para a gente ter o conhecimento, porque a gente sempre fala, o aluno não está estudando, o aluno não está sendo bem avaliado, aí é nosso. A competência não está dentro da aula que deveria ser dada. Aquela competência que entrou no 4º ano, talvez ela não tenha sido retomada de uma forma adequada até o 6º ano, para que ele chegue no final com aquela competência. E aquilo, né, professora Angélica, acho que desde que eu estava na comissão de ensino com a senhora, a gente vê, assim, uma super especialização dentro do curso, e às vezes deixando de algumas coisas da atenção primária, da atenção básica, que são muito cobradas, tanto nas provas de graduação, mas principalmente na prova de residência, e aí a gente acaba perdendo essa questão que deveria ser fácil e que às vezes o nosso aluno perde. Então, na confecção de todas essas provas, o cuidado que a gente tem que ter de casar o nosso programa com a competência a que ele cabe, com a questão a que é dada e com a prova que é cobrada do aluno. Se não é isso que a professora falou, eu tirei 8, 9, eu sou perfeita, eu vou para lá fazer minha prova porque eu sei tudo. E aí você não passa. E aí você não tem o resultado esperado. E aí muitos deles se desestimulam a fazer o teste de progresso porque aquilo realmente é um espelho onde eles têm que se olhar. Então, eu queria também, mais uma vez, pedir para todos os alunos que estão aqui, façam o teste de progresso. Para vocês, para nós professores e para o curso de medicina. Porque o nosso curso, ele é ótimo, nós sempre formamos ótimos alunos aqui e nós vamos continuar formando. Se teve um problema numa prova de residência, se o impacto da pandemia foi enorme, se a concorrência externa está maior, isso daí são outros pontos. Mas a gente sabe, sim, que a gente forma bons alunos e a gente quer continuar sempre melhorando isso. A gente tem aqui uma universidade pública de qualidade excelente e que a gente tem essa função. E a gente está todo mundo aqui reunido pensando nisso para melhorar o que a gente oferece para os alunos, mas para a gente olhar também e ver o que a gente pode fazer de melhor dentro do nosso curso. Então, acho que é sempre uma reflexão maravilhosa esse momento que traz a professora Angélica aqui para falar para a gente do teste de progresso, tá certo, Angélica? Então, assim, muito obrigada mesmo. Obrigada, professora Fernanda. Professora Joana. Abriu. Não, só para comentar essa questão que a Cássia trouxe, que realmente é muito importante. A gente tem uma queda no desempenho dos nossos alunos, e na Gineco, em especial, de 2018 para cá, a gente vê mais. A coisa que muda mais eficientemente e mais rápido é a avaliação. Quando a gente quer aprimorar um curso, mexer na avaliação é o primeiro. Eu concordo com a professora Angélica, eu acho que o principal fator é a avaliação, mas eu acho que é muito mais. Eu acho que a gente tem uma mudança de perfil dos alunos, e aí não estou dizendo que é política de inclusão que está mudando aluno, não é isso. É uma mudança geracional, de alunos diferentes, até porque a gente sabe que mesmo quando a gente tem alguma política de inclusão, se há alguma diferença, isso é no primeiro ano, primeiro e segundo semestre. Depois está mais que comprovado que todo mundo fica no mesmo barco. Não é isso, não é esse o problema. Eu acho que é uma mudança geracional que tem outras características que a gente não se adaptou para ensinar. Acho que tem uma mudança geracional grande nos docentes, no que está entrando, a forma da nossa responsabilidade no ensino de graduação. A gente é muito cobrado de múltiplos lugares e aí com certeza eu posso falar pelo departamento de Toco de Gineco, todo mundo vai ensinar. Eu não tenho dúvida que nosso departamento, e quero crer que a imensa maioria da faculdade. Agora, a questão da responsabilização de se o aluno aprendeu, mudou um pouco. Mudou um pouco. A gente vai lá, ensina e pronto, fizemos nosso papel. E a forma de avaliar. E, assim, o mundo está indo, as EPAs, que é as atividades profissionais confiáveis e tal, isso já está virando
já está quase demodé e a gente não conseguiu implantar efetivamente um ensino baseado em competência aqui. O que é essencial? O que o aluno não pode sair sem saber? E tão importante quanto isso é a forma de avaliar. Eu estava numa reunião hoje, eu falei, gente, existe uma competência que é o aluno deverá sair do internato sabendo fazer assistência a um parto normal sem patologias e sem intercorrências. Como que a gente avalia? Com 3 questões de múltipla escolha na prova. Quer dizer, não só a gente está avaliando inadequadamente, a gente está avaliando com instrumento inadequado, e existe essa coisa ainda do conceito que servia para avaliar aquele antigo profissionalismo, quando a gente tinha um professor que estava do lado do aluno, passava 1, 2, 3 meses do lado do aluno. A gente ia fazer conceito que passou visita 2 vezes com o aluno, não existe. Quer dizer, o instrumento, não é que o instrumento seja inadequado. Sim, existe sim, é um instrumento validado, mas é um instrumento validado para quando você está de uma forma linear com aquele aluno. Então, no curso inteiro, existe esse bendito desse conceito que as pessoas veem o aluno 2, 3 vezes, o aluno que é ruim tira 8, o aluno que é bom tira 10. Aí a média dos nossos alunos é 8,9, 9. Quer dizer, a gente, além de não fazer avaliação de habilidade, não fazer um ensino baseado em competência, a gente usa instrumentos inadequados e a gente não tem uma estrutura de avaliação adequada. A professora Angélica está falando aí que tinha disciplina sem avaliação. Quando eu cheguei na coordenação de ensino, eu não sei como eu não fiquei careca no primeiro ano, porque era assim. Você chamava as pessoas para conversar, não, eu dou prova, mas aí talvez eu não dê, aí eu quero saber se o aluno sabe fazer, sei lá, ressuscitação, e aí a gente faz uma conversa. Eu falei, meu professor, como é que o senhor vai garantir que ele sabe fazer uma manobra de ressuscitação com conversa ou com questão de múltipla escolha, enfim. Não há uma clareza, e não é do departamento toco-gineco, se eu posso falar, não há uma clareza de que instrumento de avaliação é feito para avaliar o quê, e a nossa avaliação da prática clínica, eu não vou dizer que é inexistente, porque a gente tem, assim, alguns heróizinhos, que é um long case no 4º ano, que é uma avaliação de habilidade que está mais institucionalizada agora na pediatria. Mas a gente não faz avaliação de prática clínica, a gente não faz avaliação de habilidade, a gente faz, basicamente, múltipla escolha, e se a gente for ver, os alunos têm um banco de questão de múltipla escolha maior do que o da disciplina. Eles vêm decorando a questão e não necessariamente fazendo isso. Então, é muita coisa, Cássia. Eu acho que é muito fator. Eu acho que é geração de aluno, é geração de professor, é uma demanda, é uma forma institucional diferente de pensar o ensino de graduação. É um ensino que tem que ser aprimorado, baseado em competência e no essencial, e disparado, aí concordando com a professora Angélica, disparado a forma de avaliação do nosso curso, ela é inadequada. E aí a gente tinha a proposta, né, professora Angélica até começou a discutir isso, de fazer uma avaliação programática, que a pandemia não deixou, que era o objetivo, que é o que tem sido usado em todas as grandes escolas de medicina do mundo, que é você ter um núcleo centralizado, pensando avaliação, instrumento de avaliação, aprovação de aluno, que eu espero que a gente consiga implantar isso lá na faculdade. Bom, agradeço imensamente, eu vou encerrando minha fala para não ocupar mais espaço, que eu vi que tem gente mais com a mão levantada, mas é que eu achava importante da gente pensar essa multiplicidade aí de fatores no ensino. Obrigada, professora Fernanda e professora Patrícia, aí, por receber a gente, e professora Angélica, pela imensa gentileza e competência de sempre estar aqui com a gente. Gente, antes de encerrar, porque a gente está em cima da hora, tem a professora Cássia e a professora Diana, vou pedir para vocês fazerem uma fala e vou pedir para a professora Angélica fazer um fechamento para a gente. Um pouquinho. Então, por favor, Diana e Cássia primeiro, por favor. Eu vou ser bem breve, que eu sei que já estouramos o tempo.
Eu só reforço, assim, que eu acho essas análises muito boas, assim, das questões do teste de progresso. Só que sempre tem a crítica, né, doutora Angélica, que não foi a gente que necessariamente elaborou a questão, né, porque às vezes vem do consórcio, é uma comissão, e se a gente tivesse possibilidade de ver como os nossos alunos vão na nossa questão da prova de residência, eu acho que seria essencial, assim, porque a prova de residência, sim, foi a gente que elaborou, então também é um instrumento para avaliar como está o nosso ensino, pensando realmente no ensino, sabe? Porque daí é uma questão, por exemplo, eu faço questão para a prova de residência, eu dou aula na graduação, e como será que está essa diferença entre a questão que eu próprio faço, então eu não discordo da questão, e isso, porque a gente nunca recebeu isso. Faz anos que eu faço questão para a prova da residência e eu nunca recebi nenhum feedback, assim, dessa diferenciação entre os nossos alunos e os alunos de fora. Até a professora Joana colocou, professora Cássia, amanhã vai começar a ter essa avaliação. Nós somos já, né, convocados, né, para fazer, então, lá na Conveste, vai começar amanhã. Então, acho que já mas essa análise existe, sim, existe, sempre apresentado, não especificamente dos nossos alunos versus os outros. Isso, existe análise de quanto foi difícil, quanto foi fácil a questão, mas não existe a discriminação, e para usar como uma coisa assim, para avaliar o ensino, a gente precisaria ter essa discriminação. Acho excelente se a Conveste começou esse estímulo, eu não vi nada sobre isso, não recebi nenhum convite para participar. Acho que a discriminação vai ser muito boa. Essa análise existe, né? Geralmente é a Coreme que organiza isso com a gente e leva para as reuniões lá. E então isso existe, mas não separado dos nossos alunos. Né? Vou passar para a professora Diana, pode ser? Você quer complementar? Só uma coisa rapidinho. Eu acho assim que se esse material todo poderia ser enviado para todos os docentes, né, para todo mundo ter acesso, tanto aos testes de progresso e às análises, quanto essas análises do Conveste e da prova de residência. Acho que seria legal se todo mundo recebesse isso e pudesse analisar, né? A gente envia sempre para as comissões, Cássia. Então, a comissão de ensino, a comissão de residência, elas têm acesso, e aí os grupos que participam lá têm os representantes de todas as áreas que se incumbem de levar para todos, mas a gente pode tentar ter uma outra dinâmica para quem não está nas comissões, nem de ensino, nem de residência, tem acesso também. Mas assim, as áreas todas têm acesso. Diana, por favor. Bom, vou tentar ser breve, mas eu vou trazer mais um elemento para reflexão, para a gente ficar pensando aí, que é sobre a questão, como isso dialoga com a questão da carreira docente. Porque a gente vem visto essa evolução para o perfil docente diferenciado, e que eu absolutamente não é uma crítica a isso, até porque eu me sinto muito confortável no meu perfil de pesquisador. Mas eu acho que as discussões, que não é aqui do departamento, mas quando a gente vai para a congregação e a gente vê as discussões sobre a dedicação exclusiva, eu penso, na minha ignorância, eu acho que a gente está deixando um pouco de ter esse olhar sobre o que é a natureza docente, a natureza do trabalho docente, que é, sim, uma atividade complexa, que envolve o ensino, pesquisa e extensão. E quando a gente estabelece como política da instituição a contratação de professores numa carga horária que não seja como dedicação exclusiva, acho que talvez a gente esteja se afastando desse perfil que a gente quer de docente, que seja docente completo. Ele pode ter um perfil mais pesquisador, ou mais de extensão, mais de gestão, mas o docente, para ele poder ser docente enquanto natureza da sua profissão, ele precisa ter esse olhar ampliado sobre essas questões. E aí eu acho que a questão do tempo e da dedicação exclusiva, ela é fundamental, sim, para um docente universitário de uma universidade com essa complexidade, né, com essa tradição que a gente tem. E não acho que seja uma questão de falta, vamos capacitar os nossos docentes para eles terem um olhar mais cuidadoso sobre a questão da avaliação. Eu acho que todos somos muito bons, acho que tem gente que é melhor do que algumas pessoas são melhores do que as outras, mas acho que, de forma geral, nós somos todos um padrão muito bom, e nós somos bons docentes, mas talvez a gente não tenha
não esteja conseguindo exercer todo o nosso potencial enquanto docentes nas atividades de ensino por conta das dificuldades que a gente tem de dar conta de todo esse processo que a gente é submetido. Fica aí para reflexão. Acho que a sua reflexão é perfeita, Diana, e eu fico muito feliz de estar aqui entre nós e a pediatria, que é quem tem essa visão da importância do docente RD e DP nessas atuações de ensino. Eu faço minhas as suas palavras, e eu acho que se é difícil para quem é RD e DP, imagine para quem não é. Né? Então, e por mais que a gente seja ensinado, treinado, que pode melhorar nosso desempenho, eu acho que as exigências são muitas, e eu acho que dentro de uma universidade como a nossa, a gente ter docentes em período integral que se dediquem à universidade de uma forma integral, ela faz toda a diferença. Obrigada pela sua colocação. Vou pedir para a Angélica fazer um fechamento. Angélica, você que fecha aqui, tá bom? Aí já vou avisar, a semana que vem não tem reunião de departamento, porque vai ter a posse do novo diretor executivo, professor João Benini, vai ser empossado quinta-feira no horário da nossa reunião de departamento, e estão todos convidados. Professora Angélica. Bom, parabéns ao professor João Benini, né, que vai tomar posse aí. Eu quero só agradecer e quero dizer que sempre que eu venho eu falo que os dados estão todos disponíveis. Do teste de progresso, as apresentações também, tá? Não tem nenhuma, assim, carimbo, não. E eu sempre passo tudo para o NAPES, né? Mas também tem os dados, então quem me pede eu passo, sem problema nenhum. E nós temos feito, viu, Diama, bastante pesquisa com os dados, né? Então, é possível fazer muita pesquisa em educação médica. Não é simples, tá? Não vou falar que é fácil, não. E publicar não é fácil em educação médica, mas aquele que tem mais, gosta mais do ensino e tal, poderia estar trabalhando nisso. Então, é nesse sentido que eu queria só encerrar e deixar à disposição todos os dados aí para todo mundo poder analisar a questão, e concordo, Cássia, agora eu acho que a residência está um pouco mais junto, né, com a avaliação. A gente pediu para eles se eles disponibilizariam as questões, para a gente formar um banco, porque muitos professores reclamam, né, as provas são todas iguais, para uma turma, para outra, o aluno vai lá, já sabe até a alternativa que ele vai colocar. Então, a gente dispor dessas questões para os departamentos ou para as disciplinas que estão com dificuldade em elaborar novas questões, né? Então, de estar mexendo, né? Pega uma questão lá, mexe e tal, adapta para o seu conteúdo e utilizar. Então, a gente quer realmente trabalhar um pouco junto com a residência nesse sentido. Eu concordo com você, eu também não vi os dados, não, mas eu acho que é importante a gente saber. Muito obrigada mais uma vez e bom fim de semana para todo mundo. Gente, bom fim de semana, boa sexta, né? E muito obrigada, Angélica, Joana, Patrícia e todo mundo que participou da reunião. Sempre um ganho enorme para a gente, viu? Obrigada, viu, Angélica? Beijo. Obrigada, professora. Beijo.